Você acha que entende o que as mulheres realmente querem? Então, por que elas se afastam justo quando você dá tudo? A verdade é que o desejo feminino é um jogo silencioso. E quem não entende as regras vira brinquedo nas mãos dela. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir o que realmente move uma mulher e como usar isso a seu favor. Existe algo nas mulheres que, mesmo depois de séculos de civilização, continua desafiando nossa compreensão. Elas são capazes de amar profundamente e, ao mesmo tempo, testar cruelmente, de se entregar por completo e, no instante seguinte, se distanciar, como se nada tivesse acontecido. Isso não é contradição, é natureza. E se você quer vencer nesse jogo, precisa parar de buscar respostas fáceis. Porque o desejo de uma mulher não nasce da lógica. Ele se forma no escuro, em silêncio, guiado por instintos que ela mesma nem sempre entende. E é aí que a psicologia começa a iluminar o caminho. De acordo com David Buss, uma das maiores autoridades em psicologia evolutiva, a mulher foi moldada biologicamente para selecionar os melhores parceiros possíveis, usando estratégias altamente refinadas de percepção, análise e testes. Sim, testes. Porque o instinto dela, por mais que viva num corpo moderno, ainda carrega a sabedoria de milhares de gerações. Ela precisa ter certeza de que você é capaz de liderar, proteger e resistir à pressão emocional, social e até sexual. Ela não está apenas te ouvindo, ela está te sentindo. Ela avalia sua energia, sua confiança, sua coerência. E a maioria dos homens falha nesse primeiro filtro porque tenta conquistar com palavras, enquanto o que atrai de verdade está nos sinais invisíveis. É aqui que entra a psicologia feminina, não como uma ferramenta de manipulação vulgar, mas como a habilidade de ler o jogo oculto que acontece em cada troca de olhar, em cada silêncio, em cada movimento emocional. A mulher é naturalmente sutil, e quem não aprende a lidar com a sutileza vira presa fácil. O homem precisa entender o contraste entre estabilidade e imprevisibilidade, presença e mistério. Porque, no final das contas, ela deseja o homem que a tira do eixo, sem perder o próprio. E isso não se constrói com esforço desesperado, mas com autocontrole estratégico. O homem que se domina, domina a situação. Ele gera tensão emocional. Ele mantém o fascínio. Ele não se molda ao desejo dela. Ele se torna o próprio objeto de desejo. E quanto mais ela tenta decifrá-lo, mais presa ela fica. E no próximo ponto, vamos tocar numa das verdades mais cruas e mais negligenciadas da atração feminina. Aquilo que ela diz que quer não é o que realmente a excita. Prepare-se para enxergar por trás das palavras e descobrir o que realmente acende o desejo de uma mulher. Você já ouviu uma mulher dizer que procura um homem gentil, carinhoso, respeitador, e logo depois a viu se apaixonar por alguém completamente oposto a isso? Se sim, bem-vindo ao paradoxo mais frustrante e mais poderoso que um homem pode aprender. O que uma mulher diz que quer, raramente é o que ela realmente deseja. Não, ela não está mentindo. Ela acredita no que diz. Mas o discurso consciente é apenas a superfície. O desejo verdadeiro vive nas profundezas, no instinto, no corpo, no inconsciente. É nesse nível que o jogo é jogado de verdade. E se você levar ao pé da letra as palavras dela, vai sempre agir de forma lógica, num campo onde a lógica simplesmente não manda nada. A antropóloga Helen Fisher, especialista em comportamento amoroso e desejo humano, revelou em suas pesquisas algo que todo homem precisa entender. O sistema de atração é primitivo. Ele responde a símbolos, sensações e padrões emocionais, não a argumentos. Isso significa que ela pode afirmar com convicção que quer um homem gentil, mas o corpo dela, o instinto dela, reage com muito mais intensidade ao homem imprevisível, autêntico, difícil de decifrar. E esse é um dos maiores erros que os homens cometem. Acreditar que agradar é o mesmo que atrair. Não é. O homem que vive tentando se adaptar aos desejos declarados de uma mulher está, na verdade,
apagando as faíscas da tensão sexual. Ele está se tornando previsível, seguro demais, fácil demais, e isso para o desejo feminino é veneno. Veja bem, a necessidade feminina é por segurança, apoio, estabilidade. Mas o desejo feminino é por desafio, força, presença. O tipo de presença que ocupa um espaço sem pedir permissão, que não busca aprovação a cada passo, que não se curva à expectativa alheia. O que faz o coração dela acelerar não é o conforto, é o risco emocional, o imprevisível. O homem que parece ter um mundo próprio onde ela quer entrar, mas nunca terá total controle. Por isso, enquanto muitos estão tentando ser o homem ideal segundo os padrões sociais, os que realmente vencem com as mulheres são aqueles que aprenderam a arte do contraste. Ser bom, mas não bonzinho. Ser presente, mas não disponível demais. Ser intenso, mas nunca carente. É esse jogo de forças que ativa o desejo. E aqui está o detalhe que muda tudo. O homem que entende isso para de pedir amor e começa a provocar atração. Ele para de se moldar ao ideal feminino e passa a representar o arquétipo que ela não consegue resistir. Ele vira o desvio da regra, o ponto fora da curva. A exceção que faz o instinto dela gritar mais alto do que a razão. Agora você entende por que tantos caras legais vivem sendo rejeitados, enquanto homens magnéticos com atitude e personalidade forte deixam rastros por onde passam? Porque um satisfaz a mente, o outro devora a alma. E se você achava que era só uma questão de agradar, é porque ainda não entendeu o que realmente move o desejo de uma mulher. Porque mais importante do que ser desejado é saber permanecer desejável. E é aí que entra um dos elementos mais ignorados e mais fatais da psicologia feminina, o mistério. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço a psicologia feminina. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Existe algo que a maioria dos homens ainda não entendeu. A mulher não se apaixona pelo que está claro, mas pelo que ela não consegue decifrar. Ela não se envolve emocionalmente com aquilo que entende por completo. Ela se envolve com aquilo que instiga, confunde, provoca perguntas que ela não consegue responder. O mistério para a mulher é afrodisíaco. E quanto mais o homem se explica, se justifica, se mostra inteiro e transparente logo de cara, mais ele perde valor. O que atrai não é a previsibilidade, é a dúvida, a tensão entre o que ela sente e o que ela não consegue controlar. A terapeuta belga Esther Perel, referência mundial em desejo e relações amorosas, explica que o erotismo, e por extensão o desejo, se alimenta da distância, da ausência e da imprevisibilidade. Para ela, o amor precisa de segurança, mas o desejo precisa de espaço, de um entre que não se fecha totalmente. É nesse espaço que o mistério vive, e é nele que a atração cresce. Isso não tem nada a ver com jogar difícil de forma artificial. É sobre manter uma identidade interna que não se entrega por completo. A mulher precisa ter a sensação de que há camadas em você que ela ainda não acessou, que por mais que esteja com você, nunca te possui por inteiro. Esse espaço que falta, essa ausência simbólica, é o que mantém o desejo aceso. O desejo feminino não se alimenta do que é oferecido com facilidade. Ele cresce na ausência, no espaço deixado pelo silêncio, na lacuna onde ela projeta 1000 versões de quem você pode ser. E quanto mais possibilidades ela vê, mais ela se perde. E quando uma mulher se perde emocionalmente, é aí que ela se entrega. Por isso, o homem previsível, que responde rápido, que diz tudo o que pensa, que revela tudo o que sente, vai sendo pouco a pouco desvalorizado. Não por maldade, mas porque ele já está 100% decifrado. E o cérebro feminino é movido por enigmas, não por manuais. A mulher quer entrar em um labirinto. Ela quer te decifrar. Ela quer entender suas reações, prever seus movimentos, testar seus limites. E se você entrega tudo de cara, você mata o jogo. Você vira paisagem.
confortável, talvez, mas incapaz de gerar tensão. E onde não há tensão, não há atração. O verdadeiro homem interessante não é o que fala demais, mas o que fala certo. Ele sabe o que dizer e, mais importante, sabe o que deixar no silêncio. Porque ele entendeu que, às vezes, o que mais atrai não é o que você mostra, é o que você esconde. Esse tipo de homem não precisa inventar mistério. Ele vive com propósito. Ele tem uma vida interior rica o suficiente para não precisar colocar tudo na vitrine. Ele não está tentando ser interessante. Ele simplesmente é. E isso basta. E no final das contas, o mistério é a ponte entre o respeito e o desejo. O homem que se mantém um pouco fora do alcance emocional da mulher, mesmo quando está fisicamente presente, ativa um instinto profundo, o instinto de conquista. E quando é ela quem sente que precisa conquistar, você já venceu. Mas como manter esse mistério sem parecer desinteressado? Como equilibrar presença e ausência, atenção e imprevisibilidade? É o que vamos ver agora, porque o verdadeiro poder surge quando você aprende a ser desejado, sem estar disponível o tempo todo. Se tem algo que detona a atração de uma mulher, é perceber que você está mais investido nela do que ela em você. E aqui vai a verdade nua e crua que poucos homens têm coragem de aceitar. A mulher deseja o homem que ela sente que pode perder, mas que não consegue controlar. Você quer saber o que realmente ativa o instinto de conquista feminino? Escassez. Não emocional no sentido de ser frio ou distante, mas escassez no sentido de valor. O homem que tem uma vida própria, uma missão, um foco interno tão forte que não gira em torno da validação feminina. Esse é o homem que deixa rastro por onde passa, porque ele comunica algo raro. Eu te quero, mas não te preciso. E essa postura é devastadora, no melhor sentido, porque ela faz a mulher sair da passividade e entrar no jogo. Ela começa a pensar mais, se perguntar mais, se comparar. E quando uma mulher está pensando demais em você, é porque ela já está envolvida. E isso acontece porque, no fundo, todos nós damos mais valor ao que é escasso, ao que não está sempre disponível, ao que nos faz sentir que, se não agirmos, podemos perder. E com as mulheres, isso é ainda mais intenso, porque elas vivem num mundo saturado de homens carentes, disponíveis demais, ansiosos por atenção, elogio e aceitação. Então, quando aparece um homem que não está sedento, ele vira exceção. Ele vira obsessão. Mark Manson, autor do best-seller A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, aponta que quanto mais desesperadamente você tenta agradar, mais você comunica que não se valoriza. E as mulheres percebem isso num nível visceral. Não é racional, é instintivo. O homem que precisa dela emocionalmente perde força. Já o que está centrado em si, em sua missão, no seu mundo, esse homem carrega um magnetismo que nenhuma aparência consegue forjar. E não se engane, não é sobre ignorar ou tratar mal, é sobre prioridade. O homem que se coloca em primeiro lugar, que não responde imediatamente a tudo, que tem o silêncio como ferramenta, que não está disponível 24 horas, comunica que ele tem escolhas, e tudo que tem escolha tem valor. O que está sempre lá perde o brilho. O que ela sente que pode perder a qualquer momento, acende o desejo. Essa é a diferença entre um homem que agrada e um homem que provoca. O primeiro vive tentando provar seu valor. O segundo simplesmente vive, e o valor dele se prova sozinho. Então, se você quer ser lembrado, desejado e respeitado, precisa se tornar esse homem raro. Não mendigue atenção. Não se explique demais. Não esteja sempre disponível. Torne-se escasso, mas real. Porque quando uma mulher sente que você é difícil de ter, mas vale a pena, ela mesma começa a jogar o jogo que você sempre quis jogar. E se você entendeu isso, está pronto para o próximo nível. Porque agora vamos entrar no campo mais estratégico de todos: os testes ocultos, as provocações emocionais e o jogo silencioso que decide quem domina a relação e quem é descartado. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você
Meu muito obrigado. Se você acha que está apenas tendo uma conversa com uma mulher, pense de novo. Porque, em muitos casos, o que está acontecendo ali é um jogo emocional oculto, disfarçado de naturalidade. E esse jogo não tem regras escritas. É cheio de armadilhas sutis, testes disfarçados de comentários inocentes e pequenas provocações que não têm nada de casuais. Ela está analisando, observando, medindo quem você é quando está sob pressão. Que a maioria dos homens cai e tenta se justificar, tenta agradar, explica demais, cede cedo, reage rápido. Mas o homem que entende esse jogo e joga com elegância, não reage, ele observa. Ele não tenta provar seu valor, ele simplesmente mantém o controle. E nesse simples detalhe, ele ganha o jogo sem precisar jogar. Esses testes são mecanismos instintivos. Não são sempre conscientes, mas são reais. A mulher quer saber se você é firme mesmo quando contrariado, se você continua centrado mesmo quando ela te provoca, se sua postura muda quando ela te dá ou te tira a atenção. Tudo isso são formas de avaliar se você é emocionalmente sólido ou apenas mais um cara que desmonta diante do charme dela. A psicologia evolutiva, como explica David Buss, mostra que mulheres desenvolveram mecanismos altamente refinados para identificar sinais de fraqueza, insegurança e submissão em potenciais parceiros. Porque esses sinais indicam instabilidade, e instabilidade para o cérebro ancestral significa risco. Risco para ela, para sua proteção, para sua sobrevivência e, biologicamente, para sua prole. Ela precisa sentir que você é inabalável, que nada do que ela faz te tira do seu centro. Por isso, as pequenas provocações, a brincadeira que te diminui, o comentário passivo-agressivo, o teste de ciúmes, o jogo de disponibilidade, tudo isso são ferramentas para te tirar da sua estrutura. Mas o erro está em responder emocionalmente. Porque no momento em que você tenta corrigir a imagem que ela tem de você, você já perdeu. Você validou a dúvida. O homem que domina o jogo não é aquele que tenta controlar a mulher, mas aquele que se controla diante dela. Ele entende que cada teste é uma chance de mostrar solidez, que cada provocação é um convite para manter a calma, e que o verdadeiro respeito nasce quando ela percebe que nada, absolutamente nada, abala sua postura. Esse tipo de homem não perde energia com disputa emocional. Ele não compete em terreno alheio. Ele observa. Ele administra o silêncio. Ele responde com presença. E por isso, ele se destaca sem levantar a voz. Ele se impõe sem forçar. Porque no fim das contas, a mulher não quer um escravo emocional. Ela quer um homem que ela admira. E a admiração nasce do contraste entre o mundo emocional caótico dela e o mundo emocional inabalável que você representa. Agora que você entende esse jogo, é hora de encerrar com a verdade mais dura e mais libertadora que um homem pode ouvir. O amor que você busca lá fora começa quando você para de implorar por ele. Tudo o que falamos aqui hoje sobre desejo, mistério, escassez, testes e controle emocional não são truques. São partes de uma realidade que poucos homens têm coragem de enxergar. O jogo do amor não se vence tentando agradar, mas entendendo o território onde ele acontece, o psicológico. A mulher sente quando você está firme, quando você é raro, quando você não precisa, mas escolhe. O poder está em você, na forma como você se posiciona. E quando você muda isso, ela sente. O mundo sente. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like agora. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Aqui a missão é a visão e a nossa comunidade. Você não está sozinho, você está no além da média. É só o começo, meus irmãos.